Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar convosco novamente para falar um pouco acerca da palavra de Deus e juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Se você ouvir um barulho ao fundo, é o barulho da chuva. Estou aqui num dia chuvoso preparando esta aula para você. Em detrimento das circunstâncias, precisamos ser constantes naquilo que fazemos para o Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar sempre o seu like ou dislike, fazer os seus comentários. Você vai estar ajudando sobremaneira o desenvolvimento desse canal, que é uma ferramenta que nós utilizamos para propagar o Evangelho de Cristo. Se você também deseja ser um semeador, na descrição do vídeo estão todos os detalhes. Você também tem aí um código QR Code que irá te direcionar e você pode estar abençoando a obra de Deus através desse canal. Como de praxe, irmãos, eu sempre projeto a imagem na tela e você pode observar. Hoje iremos falar sobre a lição de número 2, que tem por título O Propósito dos Dons Espirituais. Então acompanhe, dê o seu print. Se você também tiver com seu exemplar bíblico em mãos, fique atento para acessar as referências que serão citadas. Tudo isso irá contribuir sobremaneira para o teu aprendizado. Vamos juntos para mais uma aula. É um prazer estar com você novamente. O nosso texto áureo está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, que nos diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura diária, de segunda a sábado, que eu recomendo para os irmãos que a utilizem sempre como leitura devocional, nos falam sobre a igreja um só corpo, diversidade de dons no mesmo espírito, tudo deve ser feito para edificação, a verdadeira unidade, exercendo os dons amorosamente, a manifestação do espírito e sua utilidade. Os hinos sugeridos são os 5, 85 e 440 da harpa cristã, enquanto que a leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 11, capítulo 13, versos 1 e 2. Iremos nos debruçar sobre esses textos que serão base do nosso conteúdo hoje. Começando por 1 Coríntios 12, nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, capítulo 13, ainda de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Texto maravilhoso. Vamos meditar sobre ele. Os objetivos dessa lição, que se encontram aqui destacados, são conscientizar de que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Olha que interessante. Explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros.
E o terceiro aspecto, saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então perceba, os dons espirituais não são para elitizar o crente, devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. O propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Como introdução, o autor da lição traz para nós o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos à igreja. Eles são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Então perceba que os dons têm como principal propósito promover a edificação da noiva do Cordeiro. Se não há esse propósito, se não há aplicação desse objetivo, suspeite acerca da utilização dos dons. O primeiro tópico nos fala: os dons não são para elitizar o crente. Como assim, pastor, elitizar o crente? Tem pessoas que se sentem elitizadas por terem dons espirituais? Eu quero citar um exemplo para você. Tem pessoas que Deus usa muito nos dons de curar. E esses dons são fantásticos. Porém, devem estar a serviço da causa e do reino de Deus. Porque se um homem que tem os dons de curar, e ele começa a utilizar desses dons para enriquecimento próprio, para obter vantagens pessoais em relação aos irmãos, para se sentir superior ou se colocar numa condição de alguém que é especial, ele está fazendo mau uso dos dons. E Paulo adverte acerca disso na palavra de Deus. Então perceba que o autor cita aqui a igreja em Corinto, que era uma igreja rica nos dons. Era uma cidade, ela estava localizada numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Toda cidade que tem um cunho comercial forte, principalmente naquela época, que era um dos segmentos que se destacava o comércio, é uma cidade muito povoada, muito populosa, muito demandada. E a igreja, por estar localizada ali, também atraía muitas pessoas. Era uma cidade rica, porém havia muita idolatria naquela região. E as pessoas que faziam parte da igreja de Corinto, elas tinham vindo de outras religiões que praticavam cultos de mistério, que praticavam ocultismo. Portanto, quando elas se tornam crentes em Cristo, elas começam a receber dons de Deus, mas não utilizá-los de forma adequada. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo Paulo tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância das manifestações dos dons, chegando a afirmar que ali não faltava nenhum dom. Olha que interessante, uma igreja que foi contemplada com os dons espirituais. Porém, era uma igreja carnal, o que vale destacar aqui no subtópico de número 2. Aqueles dons que haviam sido concedidos tinham uma finalidade, como eu disse, a edificação do corpo de Cristo. Todavia, ela não utilizava corretamente esses dons. Havia ali divisões, inveja, imoralidade sexual. Portanto, como pode uma igreja cristã, ao mesmo tempo carnal e imoral, e ter dons espirituais? É muito estranho isso. Por isso Paulo a chamou de carnal e imatura. Por isso aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são indicadores de espiritualidade. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Algumas pessoas, por falarem em línguas, ou profetizar, ou por terem na sua vida a manifestação de algum outro dom, não podem ser interpretadas
como pessoas santas simplesmente por terem os dons. Os dons podem ser um indício, mas o que demonstra que alguém é crente, é santo, são as suas obras, é o seu fruto, são as suas atitudes, a sua postura, o seu nível de relacionamento em relação a Deus. Era o que não existia na igreja de Corinto. Era uma igreja que, apesar de ter recebido dons, não manifestava o fruto do Espírito. Aí o autor traz no subtópico 3 que dom não é sinal de superioridade espiritual. Veja que interessante. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons são concedidos pela graça de Deus. Eles não são recebidos através de méritos próprios. Olha que interessante, né? Veja o que Jesus disse em uma de suas mensagens. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Quando eu era novo convertido, eu me inquietava com esse texto e me perguntava como alguém que expulsa demônio e profetiza vai ser rejeitado por Jesus. É porque dom e fruto são coisas diferentes. Dons são ferramentas, instrumentos, capacitações especiais que Deus dá para que possamos desenvolver a obra de Deus, para que possamos promover a edificação do corpo de Cristo. Mas o dom não está atrelado à nossa condição de um cristão que vive uma nova vida em Cristo e que pratica o fruto do Espírito. Porque habilidades não têm a ver com postura. Habilidades não têm a ver com nível de relacionamento. Habilidades não têm a ver com novo nascimento. Esse é o detalhe. O Espírito Santo reparte os dons a cada um para o que for útil. Não útil a quem tem um dom, mas útil a quem vai ser beneficiado pelo dom. Ou seja, o terceiro, o outro. É aquela ideia de que Deus pode usar até a jumenta para falar com alguém. Porque o fato aqui não é a jumenta em si, mas é a palavra direcionada a alguém que estava precisando ouvir. Então não é o fato de eu receber algum dom que me caracteriza como espiritual ou superior. Aquele dom é apenas uma habilitação, uma capacitação especial que Deus me deu para beneficiar outro, para abençoar outro. Com exceção, às vezes, do dom de línguas, que o apóstolo Paulo fala que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas aí já é um assunto para o próximo tópico. Vamos lá. Tópico de número 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Paulo disse que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14:4, como eu acabara de dizer. Ele estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Então, nós precisamos ter um equilíbrio ao interpretar esse texto. Paulo não proibia as pessoas de falarem em línguas publicamente, ele orientava para que os irmãos pudessem entender que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, se você quer falar em línguas, é uma oportunidade que você tem para edificar a si mesmo e procure fazer isso reservadamente. E quando você está em público, busque profetizar. Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza dá indício para o outro, para o irmão, para o incrédulo, de que Deus está presente, revelando os mistérios do seu coração. Ou seja, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, porque é o idioma do céu. Quem fala em línguas fala em mistérios com Deus. Quem ora em línguas está se relacionando com Deus através do Espírito. Em relação à edificação dos outros, como eu disse, só há razão de ser dos dons espirituais se for para a edificação do corpo de Cristo.
Os crentes em Coríntios falavam em línguas e exerciam vários dons, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso, Paulo lembra que os dons só têm razão de ser e existir quando o portador preocupa-se com a edificação do outro. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, precisamos buscar os dons para a edificação da igreja. Lembra do exemplo que eu dei? De alguém que tem dom de curar e usa em benefício próprio para enriquecer financeiramente, para dominar os irmãos emocionalmente, afetivamente, ou fazer com que eles sintam um espírito de gratidão e por isso se tornem manipuláveis ou manipulados. Temos que ter muito cuidado com isso. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, edificarem a si mesmos, seu desejo era também que esses mesmos profetizassem. Olha que interessante. O autor cita um comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal que diz assim: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Olha que interessante. O que profetiza revela os segredos do coração daquele que está presente no ambiente. Isso revela que Deus está presente, isso demonstra espiritualidade, isso demonstra a manifestação de um ser soberano e divino no ambiente. Olha o dom edificando o outro. Então, dom edifica a igreja, dom edifica o crente, dom edifica o não crente. Essa é a ideia. O terceiro aspecto, é edificar todo o corpo de Cristo. O autor traz 3 subtópicos interessantes: os dons na igreja, os sábios arquitetos do corpo de Cristo e os despenseiros dos dons. Vamos ver qual a ideia que está inserida nessa terceira parte última da nossa lição de hoje. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar sobre os dons. Ele mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Interessante. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação, conforme está em 1 Coríntios 13. Então perceba que Paulo no 12 e no 14 fala acerca dos dons, enquanto que no 13 ele fala sobre o amor, para dar a entender que os dons precisam estar presentes e relacionados ao amor. Porque se não houver amor, não há uma aplicação adequada ou razoável dos dons. Se não houver amor, o dom perde o seu propósito. Interessante. E que propósito é esse? Edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tivermos um amor a Deus. Um outro aspecto, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens, sim, para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício. O fundamento nós sabemos, já está posto, que é Cristo. E quem são os sábios arquitetos? Os ministros, 1 Coríntios 3,10. Eles têm que tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois também tomam parte na edificação espiritual da igreja. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós, ministros, sábios arquitetos, precisamos ter sabedoria ao administrar e conduzir a manifestação dos dons espirituais, para que não usurpemos o principal fundamento, ou o único fundamento, que é o próprio Cristo, e nem o edifício que é a igreja.
Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro também exortou a igreja acerca da administração dos dons. 1 Pedro 4, 10 e 11. Veja que ele usou a figura do dispenseiro, que era aquele que adquiria os mantimentos, na casa do seu senhor e zelava para que não se estragassem, e também os distribuía para a alimentação da família. Então, quando trazemos isso para a ideia da igreja, da obra do Senhor, os dispenseiros devem alimentar a família de Deus. Precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para alimentar espiritualmente, objetivando a edificação do corpo de Cristo. 1 Pedro 4, 10 e 11. É importante citar esse texto. Se você tem a Bíblia em mãos, abra, destaque ele para que você possa refletir num segundo momento, porque é muito importante para o entendimento desse tópico. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Olha que coisa interessante. Precisamos ser dispenseiros dos dons. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis. Temos que utilizá-los com amor para que não se tornem vazios obsoletos. Temos que ser excelentes dispenseiros para que as pessoas sejam alimentadas, porque a vantagem, o benefício, a bênção do dom, com exceção do de línguas, não é para quem recebe, é para quem é direcionado. Eu tenho o dom e utilizo ele como ferramenta para abençoar o outro, para abençoar a igreja, para edificar o corpo de Cristo. Como conclusão, a Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em todo mundo hostil, em todo mundo. Um mundo que é hostil, um mundo que não crê nas verdades de Deus, um mundo que rejeita a Cristo. Diante dessa tarefa tão desafiadora, a Igreja necessita do poder divino. E esse poder se manifesta nos dons, que são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprimento eficaz de sua missão na terra. Nós somos chamados para servir a igreja do Senhor, utilizando os dons de Deus não para nós mesmos, não para benefício particular, não como algo exclusivo, mas para beneficiar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, todos aqueles que Deus quer alcançar. Perguntas para melhor entendimento. Qual o verdadeiro propósito dos dons? Edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou falar em línguas. E por quê? Profetizar, porque assim todos seriam edificados. Os capítulos que falam a respeito dos dons são os capítulos 12 os capítulos 14. E entre eles está o 13, que fala de amor. E o que é essencial para que o crente seja edificado, para que a igreja seja edificada, para que ele possa ser um excelente dispenseiro dos dons? É necessário que esteja presente o amor. E o que é que esse dispenseiro fazia? Ele era responsável por administrar a dispensa, assim como nós, verdadeiros cristãos, somos responsáveis por administrar a alimentação das pessoas, a alimentação do corpo de Cristo, a alimentação daquele que precisa receber a palavra de Deus. E os dons são ferramentas essenciais para que possamos praticar isso. Então, que Deus te abençoe e que você guarde no seu coração todo esse aprendizado, que esse momento seja muito proveitoso para você e para a sua vida, e que em breve estejamos juntos para falar de mais uma lição relacionada à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma semana vitoriosa.
Aguardo você para estarmos juntos na próxima lição. E enquanto isso, vá curtindo esta, vá se alimentando, compartilhe, nos ajude a propagar o reino de Deus através dessa ferramenta. Um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.